Celestial, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, em nome do seu amado e santo Filho Jesus Cristo, aqui, Senhor Deus, me coloco de joelho para pedir tuas bênçãos, não só sobre mim, mas sobre o teu povo, a tua igreja, e também, Senhor, o perdão de todos os nossos pecados. Nos perdoe por toda a nossa prevaricação, por toda a nossa incredulidade. Senhor, neste momento, desejamos estudar a tua palavra, a mensagem da justificação pela fé, uma mensagem que tem sido mal compreendida, uma mensagem que não tem sido proclamada como deve ser, devido ao orgulho, Senhor, de muitos daqueles que estão na frente da obra. Abençoe-nos, nos perdoe, abençoe teu povo, também abençoe o canal Despertai, por amor de nosso bendito Salvador Jesus. Amém. Olá a todos os meus prezados irmãos e amigos que nos acompanham no canal Despertai. É uma grande honra e um prazer imenso retornarmos ao estudo da Palavra do Senhor. A gente estava dando sequência na série Os 144 Mil. Também iremos dar sequência no estudo sobre Apocalipse 17, os 7 reis. Mas houve um pequeno imprevisto e hoje nós iremos falar um pouco sobre a mensagem da justificação pela fé. Nós iremos falar sobre a mensagem da justificação pela fé e mais uma vez enfatizar com respeito o período que iniciou Laodiceia, ou seja, quando iniciou o período de Laodiceia. Se foi em 1844 ou foi em outra data. Mas hoje nós iremos falar sobre a mensagem da justificação pela fé. O que é a mensagem da justificação pela fé? Qual foi a mensagem que Deus enviou em 1888? Foi a mensagem da justificação pela fé? A mensagem da justificação pela fé, ela implica somente na santificação, na formação do caráter? Ou a mensagem da justificação pela fé é uma mensagem de duas etapas? Bem, pois nós iremos, pela graça de Deus, estudar esse assunto. Nós já fizemos 3 vídeos no passado, que foi o anjo de Laodiceia e a justificação pela fé, e ficou bem explicado este ponto. Mas como a maioria de nós somos tardios em entender e acompanhar, nós iremos repetir de novo. Por que nós iremos repetir esse vídeo? Porque eu ouvi uma pregação nesses últimos dias de um pregador não brasileiro, o autor do livro O Retorno da Chuva Serôdia. Ele se equivocou em alguns pontos. Mas alguém poderia dizer: e aí, meu amigo Valdecir, quem é o senhor para questionar? Um homem doutor, muito instruído, escritor, com muito tempo de adventista? Sim, isso não tem nada a ver. Todos nós poderemos cometer equívocos. E, além do mais, a palavra de Deus diz que Deus chamou as coisas loucas para confundir as sábias e as que não são para confundir as que são. Né? Então, eu me seguro muito na palavra de Deus, certo? O suficiente, o bom, o correto, né? Eu vos apresento 2 livros. Esse livro, O Retorno da Chuva Serôdia, é um bom livro, né? Ele vem contando a história de Minneapolis. Ele não tem a mensagem de Minneapolis. Já eu vos apresento um outro livro. Este livro, ele contém a mensagem de 1888. Um vem falando sobre a história de Minneapolis de 1888. O outro contém a mensagem de 1888. O problema é que em nosso meio, nós, povo de Deus, nós somos muito orgulhosos. Somos orgulhosos demais, certo? E o autor desse livro, se você lê esse livro, se você ama a verdade, se realmente você é um homem sincero e ama a verdade, está disposto a compreender e entender a verdade no seu todo, se você pegar esse livro, você vai ver
que este livro é basicamente uma compilação dos escritos de Jonas de Wagner e de Ellen White. Vem mostrando a mensagem que Deus enviou em 1888. Mas é um livro pouco conhecido, sendo escrito em português, no nosso país. Mas a questão é que hoje a maioria das pessoas que se intitulam da verdade presente, eles não aceitam a verdade completa. Eles não aceitam a verdade como um todo. São orgulhosos demais. Eles não aceitam a mensagem como ela é, como foi enviada em 1888, a mensagem da humanidade de Cristo, da cristologia. E quando não aceita a mensagem na íntegra sobre a natureza humana de Cristo, com certeza não vai entender a mensagem da justificação pela fé. Elas estão interligadas. Se separar uma, então, meu amigo, você vai se perder em um grande temporal. Então, a mensagem de 1888, certo? Nós iremos ler alguns textos. A revista Herald, de 3 de setembro de 1889. A menos que o divino poder seja introduzido na experiência do povo de Deus, falsas teorias e ideias errôneas tornarão a mente cativa. Cristo e sua justiça serão eliminados da experiência de muitos, e a fé deles será destituída de poder ou vida. Estes não terão uma experiência divina vital, diária, vital do amor de Deus no coração. E se não se arrependerem zelosamente, estarão entre aqueles que são representados pelos laodiceanos e que serão vomitados da boca de Deus. Continuamos. Não existe um dentre 100 que compreenda por si mesmo a verdade bíblica sobre este assunto, justificação pela fé, tão necessário ao nosso bem-estar eterno, diz ela. Isso ela escreveu em 1889, após 1888. Ela mostra aqui o conteúdo, o estado que estava a igreja com respeito à compreensão do Evangelho eterno. Mas por que é tão importante a mensagem da justificação pela fé? A Igreja Adventista do Sétimo Dia já teve essa mensagem? Já pregou essa mensagem? Ela prega ou não prega essa mensagem? Não, irmãos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, como organização, ela não prega a mensagem da justificação pela fé. Ela prega uma mensagem parecida com a mensagem da justificação pela fé. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, quando Deus enviou a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica, em 22 de outubro, quando os 3 anjos se uniram, começaram a voar pelo meio do céu, unidos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tinha o Evangelho eterno. Mas quando a igreja entrou no estado de Laodiceia, ali foi embora o seu primeiro amor. Ali ficou carecida do ouro provado no fogo, das vestes brancas e do colírio. São esses 3 elementos que compõem a mensagem de salvação, a mensagem da justificação pela fé. E o anjo de Laodiceia, a organização, a associação geral, diz a Bíblia, não eu, ela é desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Ela não tem a mensagem de salvação para dar para ninguém. Por esse estado que a nossa igreja hoje, a nossa igreja Adventista do Sétimo Dia, é uma igreja ímpia, uma igreja que onde é praticado, é aceito todo tipo de abominação. Começando pelos pastores, suas esposas, seus filhos, são todos mundanos, comelãos de carne, são mundanos, as mulheres todas de calça, cabelos pintados, blusinha de alça, todas apertadinhas, certo? Então, assim são a maioria das pessoas que se intitulam pregadores da mensagem presente, da verdade presente. E agora Deus queria enviar essa mensagem em 88. A liderança rejeitou, o anjo não aceitou a mensagem. E até hoje Deus está pelejando com o seu povo para que aceite essa mensagem. Mas Satanás é sagaz. Satanás agora está atacando de várias formas.
levantou vários movimentos de verdade presente, e agora Satanás está atuando por meio desses movimentos. Para quê? Para que o verdadeiro povo de Deus, o povo simples, não entenda a mensagem. Mas Ellen White, ela diz lá em Testemunhos para Ministro. Testemunho para Ministro. Cadê o Testemunho para Ministro? Vamos ver onde está o Testemunho para Ministro. Vamos ver lá. Página 107, ela diz: ninguém deve pretender ter toda a luz que há para os filhos de Deus. O Senhor não tolerará isso. Ele disse: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Mesmo que todos os nossos dirigentes recusem a luz e a verdade, essa porta ainda continuará aberta. O Senhor suscitará homens que darão ao povo a mensagem para este tempo. Deus está levantando homens para dar a mensagem ao seu povo nesse tempo atual. Então, como eu falei antes, o livro O Retorno da Chuva Serôdia, ele não contém a mensagem de 1888. Ele traz informações a respeito do ocorrido em 1888. Mas nesse livro, Como Ser Realmente Feliz, você vai encontrar na íntegra a mensagem de 1888. Cristo, nossa justiça, caminho consagrado para a perfeição cristã, o comentário de Gálatas, o comentário de Romanos. Você irá encontrar a mensagem que Deus enviou ao seu precioso povo. Sim, vamos dar continuidade na leitura dos textos. O orgulho e moridão têm tornado o professo povo de Deus uma ofensa em sua vista. Exaltada a autossuficiência e complacente justiça própria, tem mascarado e ocultado mendicância e nudez da alma. Para Deus, todas as coisas se apresentam nuas e manifestas. Estivesse Jesus pessoalmente na terra, ele se dirigiria a grande número dos que afirmam crer na verdade presente, com as palavras que disse aos fariseus: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então Ellen White disse: se Jesus Cristo estivesse vivo hoje aqui na terra, ele falaria para as pessoas que se dizem da verdade presente: vocês não têm conhecimento nem das Escrituras nem do poder de Deus. Mas por quê? Por causa do orgulho. Porque hoje as pessoas que se intitulam da verdade presente, principalmente aqui no Brasil, eles estão selecionando a dedo quem e quem. Quem e quem. Não, essa mensagem nós não vamos nem ouvir nem assistir, porque eu não gosto desse fulano. Eu também não gosto desse fulano. Eu não gosto daquele ciclano. Ou talvez porque esse fulano e esse ciclano foram excluídos da igreja, disciplinado e perseguido, e o nosso movimento, certo? Nós estamos recebendo ainda dízimos de pessoas que não foram excluídas, disciplinadas. Então a gente não pode de forma nenhuma nos declarar apoiadores desse livro ou daquela pessoa, ou daquela mensagem. Continuemos então. Nós iremos ler primeiro Testemunhos para Ministro. Nós iremos fazer uma série de vídeos, com certeza esses vídeos eles irão ser bem extensos. Nós iremos trabalhar muito em cima da Bíblia, Espírito e Profecia, os livros de Jones e Wagner. É um texto muito conhecido que eu sempre uso nas minhas pregações. Está em Testemunhos para Ministro, página 91. Em sua grande misericórdia enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Em seu imenso amor por nós, o Senhor nos enviou a cura para a nossa alma. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Então a mensagem deveria apresentar o que Jesus veio fazer aqui, certo? O que ele veio fazer, o porquê ele veio aqui neste mundo.
certo? Apresentava a justificação pela fé no fiador. Aqui não diz que apresentava apenas a justiça de Cristo, mas a justificação pela fé. Não justiça pela fé apenas, mas justificação pela fé. Diz mais: convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Muitos perderam Jesus de vista, deviam ter tido o olhar fixo em sua divina pessoa, em seus méritos, em seu imutável amor pela família humana. Todo o poder foi entregue em suas mãos, para que ele, Jesus, pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano. Tem muitas pessoas que se apegam somente a essa palavra transmitido, certo? Para dizer, aqui ele quer dizer que a mensagem da justificação pela fé é uma mensagem que implicava apenas na santificação. Erradíssimo. A mensagem da justificação pela fé é uma mensagem de duas etapas. Não se pode separar uma coisa da outra, certo? É como se diz a palavra de Deus em Tiago 2,10: aquele que transgride um só é culpado de todos, né? Continuemos. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. Que mensagem? A mensagem da justificação pela fé. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento de seu Espírito Santo em grande medida. Essa é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. Que mensagem? Justiça pela fé apenas? A área da santificação? Não. A mensagem da justificação pela fé. Isso mesmo. Vamos ler então Mensagens aos Jovens, o livro Mensagens aos Jovens, página 35. A justiça interior é testificada pela exterior. Quem é justo interiormente não é insensível, nem incompassivo, mas dia a dia cresce na imagem de Cristo, indo de força em força. O que está sendo santificado pela verdade exercerá domínio próprio e seguirá os passos de Cristo até que a graça se perca na glória. Olha só, é imputada a justiça pela qual somos justificados. Aquela pela qual somos santificados é comunicada. A primeira é nosso título para o céu. A segunda, nossa adaptação para ele. Então a mensagem da justificação pela fé é uma mensagem de duas etapas, que representa a justiça imputada e a justiça comunicada. Mas muitos estão separando, dizendo que a mensagem da justificação pela fé, que a mensagem que Deus trouxe em 1888, é a mensagem que tem a ver apenas com a santificação. Na década de 70, aquele pregador, eu acho que Robert Bismarck, uma coisa assim, ele falou que a santificação não fazia parte da mensagem da justificação pela fé. Então hoje muitos estão se desviaram do foco verdadeiro e estão dizendo, não, o que não faz parte da mensagem da justificação pela fé é a justiça imputada, mas a justiça comunicada sim. Satanás trabalhou lá e está trabalhando aqui, hoje. Nós iremos entender melhor essa questão. A primeira é nosso título para o céu e a segunda a nossa adaptação para ele. Certo? Então a justiça imputada, mas por que a justiça imputada? Certo? Analisemos bem, para eu receber a justiça comunicada, eu tenho que receber primeiro a justiça imputada. Para eu ser santo, eu tenho que primeiro nascer de novo. Para eu ser homem, eu primeiro tenho que ser criança. Certo? Para eu ser criança, eu primeiro tenho que nascer. Para nascer, eu tenho primeiro que ser gerado. Certo? Então isso acontece. Mas por quê? Porque eu nasci com uma natureza pecaminosa. Eu nasci com uma natureza pecaminosa. Mais tarde,
eu passei ao nascer, comecei sem compreensão, sem noção de nada, eu comecei agora a desenvolver uma mente carnal. Então chegou o momento em que eu, Valdeci, passei a ter tinha natureza pecaminosa com mente carnal. Mente carnal, filho de Satanás, filho do diabo, filho da perdição. Mas agora as boas novas chegaram até mim. As boas novas. Que boas novas é essa? Vamos já contar. Chegaram até mim, Valdeci. Agora, por intermédio do Espírito Santo, através da palavra de Deus, que é a semente que germinou em meu coração, transformou a minha mente. Então agora eu passei a ter uma mente espiritual, a mente de Cristo, em natureza pecaminosa. Isso chama-se justiça imputada, novo nascimento. Aquilo que Deus falou a Nicodemos. Aí, a partir deste momento, agora Deus passa a me comunicar sua justiça, santificação, a construção da casa, o desenvolvimento da casa. Mas primeiro teve que ter um alicerce, formação do caráter. Mas o que acontece se o Valdeci agora decidir não querer mais seguir a Cristo e voltasse para o pecado? Olha o que diz. Ezequiel capítulo 18, versos 24. Mas quando o Valdeci se afasta da justiça de Cristo e ele comete pecado e faz de acordo com as abominações que o homem perverso faz, ele viverá? O Valdeci viverá? Todas as suas justiças que ele fez não serão mencionadas. Então agora, quando o Valdeci se afasta da justiça de Cristo, então agora quando o Valdeci decide não seguir mais a Jesus Cristo, certo? Ele se afasta da justiça de Cristo, então somente então ele comete pecado. E no momento em que ele cometeu o pecado, ele se tornou mais uma vez, retornou ao vômito, se tornou filho de Satanás. E todas as suas obras que foi realizada não é contada. Não é contada. Mas quando o Valdeci se achega a Cristo, de novo reconhece aqueles que confessam seus pecados e deixam alcançar a misericórdia, certo? Então, ali ele recebe a justiça imputada. Mais uma vez ele inicia uma reconstrução de caráter. Vamos dar continuidade. Tão simples, né? Muito simples. Ellen White diz lá no Desejado de Todas as Nações, página 267, o coração orgulhoso luta para ganhar a salvação, mas tanto o nosso direito ao céu, olha só, e nossa aptidão para ele, são encontradas na justiça de Cristo, na obediência de Cristo, certo? Naquilo que Cristo foi, naquilo que Cristo realizou em minha carne, em minha natureza, certo? Vamos fazer a leitura desse maravilhoso livro, Como Ser Realmente Feliz. Aqui é uma edição mais antiga, né? Bem antiga, me parece que é a terceira ou quarta, a quinta, que já teve várias mudanças, né? Ele diz, não há aqui nenhuma... ele está lendo Romanos capítulo, ele vai comentar, né? O pastor Wagner comenta Romanos 5, verso 18, que diz, não há aqui nenhuma exceção. Do mesmo modo como a condenação veio sobre todos os homens, também a justificação. Cristo provou a morte por todos. Deu-se a si mesmo por todos e a cada um. O dom gratuito veio sobre todos. O fato de ser um dom gratuito é evidência de que não há exceção alguma. Se houvesse vindo somente sobre aqueles que teriam alguma qualificação excepcional, não seria um dom gratuito.
Por isso é um fato claramente estabelecido na Bíblia que o dom da justiça e a vida em Cristo vieram sobre todo homem no mundo. Não há a mínima razão para que todo homem que tenha vivido deixe de ser salvo para a vida eterna, exceto se não receber, aceitar esse dom. Quantos desprezam o dom tão generoso oferecido? Antes que chegasse a fé, desde que todos nós apartamos de Deus, estávamos guardados pela lei, guardados por um severo vigilante, tidos em sujeição, a fim de poder ser levados a aceitar a promessa. Que bênção que Deus concede tanto aos ímpios ou a quem estiver na escravidão do pecado, como a seu filho errantes e pródigos, mas sempre filhos, do começo ao fim. Deus tornou todos os homens aceitos no amado. Ou seja, quando Jesus Cristo assumiu a natureza humana, certo? Toda a humanidade estava em Cristo. Ele não assumiu a natureza de um homem, mas ele assumiu a natureza de toda a humanidade. Toda a humanidade estava em Cristo. O que Cristo realizou na terra durante seus 33 anos abarcou todos os homens. Todos os homens realizaram em Cristo. Então, aqui nesse período que Cristo viveu na terra, ele guardou a lei, pisou na cabeça da serpente, venceu o diabo, venceu a carne e venceu o mundo. Então, toda a humanidade em Cristo realizou essas maravilhas. Então, isso é o Evangelho eterno. Então, agora, Cristo Jesus morreu. Então, toda a humanidade morreu em Cristo. Cristo Jesus ressuscitou. Toda a humanidade ressuscitou em Cristo. Jesus Cristo está à direita do Pai nos lugares celestiais. Toda a humanidade está em Cristo nos lugares celestiais. Então agora, quando eu, Valdeci, ouço essas boas novas e creio por intermédio do Espírito Santo, certo? Quando eu creio nessas boas novas, então neste momento Cristo me imputa a sua justiça, transforma o meu coração, a minha vida, certo? Continuemos então a leitura. É a justiça do segundo Adão tão abarcante quanto o pecado do primeiro Adão. Do primeiro Adão? Examinemos atentamente o assunto. Todos estávamos incluídos no primeiro Adão, sem nosso consentimento. Jesus Cristo, segundo homem, nos tocou em todos os pontos. Em todos os pontos. Não em alguns pontos, em todos. Portanto, de igual maneira em que o primeiro Adão afeta o homem, assim o faz o segundo Adão. O primeiro Adão levou ao homem sob a condenação do pecado e da morte. E a justiça do segundo Adão reverte o anterior e faz novamente viver todo homem. Jesus Cristo nos libertou do pecado e da morte que veio sobre nós desde o primeiro Adão. Essa liberdade é para todo homem e todos podem tê-la mediante a eleição. Mas por que essa liberdade é para todo homem? Mas por que para todo homem? Porque toda a humanidade esteve em Cristo. Toda a humanidade venceu na pessoa de Cristo. Certo? Toda a humanidade. Nós iremos partir para a página 61. Justificação significa perdão. O perdão de Deus não é meramente um ato judicial pelo qual ele nos livra da condenação. É não somente perdão pelo pecado, mas livramento do pecado. Lá na cruz, Jesus Cristo perdoou toda a humanidade. Mas ele não perguntou para mim, nem para ti, se você aceitava ou não o perdão dele.
certo? Lá na cruz, Jesus Cristo perdoou toda a humanidade. Ali ele justificou toda a humanidade. Mas ele não perguntou para ti e para mim se eu aceitava. Simplesmente foi uma justificação judicial. Ele declarou toda a humanidade livre. Toda a humanidade perdoada. Na cruz do Calvário. Mas no momento em que eu ouço essas boas novas, neste momento, certo? Ele não apenas me declara justo, mas ele me torna justo. Mas por quê? Porque neste momento em que eu ouço essa mensagem, as boas novas, como filho de Satanás, com a mente carnal e natureza pecaminosa, o Espírito Santo lutando comigo e a sua santa palavra sendo plantada no meu coração, nesse momento ela germina. E isso chama-se justiça imputada. Novo nascimento, a transformação da minha mente, não é do meu caráter, a transformação da minha mente. A minha mente é transformada. Essa foi a mesma mensagem que Jesus falou a Nicodemos. Jesus não chegou para Nicodemos e disse: olha, Nicodemos, importa que tu tenha que se santificar. Não, Jesus Cristo falou a Nicodemos: olha, tu tens que nascer de novo. E Nicodemos disse: Senhor, mas não sou nascido de novo, fui batizado na igreja adventista, tem 30 anos que sou adventista. Tem 30 anos que fiz teologia, sou um doutor em PhD, estudei na Andrews. E Jesus Cristo falou para Nicodemos: mas você não nasceu de novo. Você tem uma mente carnal, você tem natureza pecaminosa e mente carnal. É lógico que sua natureza pecaminosa não vai ser transformada, mas a sua mente, Nicodemos, tem que ser transformada. Nesse momento, Nicodemos creu nas promessas de Deus. E nesse momento, a mente de Nicodemos foi transformada. E neste momento, Nicodemos começou agora a construção da casa. Receber, certo? A comunicação da justiça de Cristo. Cristo Jesus sendo formado em Nicodemos. E isso sim é justificação pela fé, uma obra de 2 etapas. Mas no momento em que você separa, desliga uma da outra, você está cometendo uma abominação. Isto chama-se heresia, isto chama-se ômega da apostasia. Continuemos então. A única maneira em que podemos alcançar a justiça é pela fé. Pela fé pode ele apresentar a Deus os méritos de Cristo. E o Senhor lança a obediência de seu Filho ao crédito do pecador. A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do homem. E Deus recebe, perdoa, justifica a alma arrependida e crente. Trata como se fosse justa e ama tal qual ama seu Filho. Assim é que a fé é imputada como justiça. Meditação matinal de 1999, página 29. Maior discurso de Cristo, página 114. Quando o pecador penitente, contrito diante de Deus, discerne a expiação de Cristo em seu favor, isto é, discerne que já foi legalmente justificado por aquilo que Cristo fez por ele, antes mesmo dele ter nascido, e aceita essa expiação como sua única esperança nesta vida e na vida futura, seus pecados são perdoados. Isso é uma justificação em 2 etapas. Isto é justificação pela fé. Toda pessoa crente deve submeter sua vontade inteiramente à vontade de Deus e manter-se no estado de arrependimento e contrição, exercendo fé nos méritos expiatórios do Redentor e avançando de força em força e de glória em glória. Que maravilha! Isso é maravilha das maravilhas. Eu gostaria de vos apresentar um livro importantíssimo. Esse livro, Libertos para Sempre, foi publicado pela Igreja Movimento de Reforma, mas também o Satanás entrou na organização, né, desde o seu princípio, né, e aí lançaram os livros fora. E nós iremos, esse aqui é o livro de Jonas Wagner. Nós iremos ler esse livro. E nesse livro, Jonas Wagner vem mostrando, certo? Vem tratando do novo nascimento, da justiça imputada,
como a primeira etapa da mensagem da justificação pela fé. Continuemos. Perdão e justificação são uma só e a mesma coisa. Pela fé, o crente passa da posição de rebelde, de filho do pecado e de Satanás, para a posição de súdito leal de Cristo Jesus. Não por causa de alguma bondade inerente, mas porque Cristo o recebe como seu filho por adoção. O pecador obtém o perdão de seus pecados, porque esses pecados são carregados para o seu substituto e penhor. O Senhor fala a seu Pai Celestial dizendo: este é meu filho, eu o absolvo da condenação, da morte, dando-lhe minha apólice de seguro de vida, a vida eterna, porque tomei o seu lugar e sofri por seus pecados. Ele é mesmo meu filho amado. Assim, o homem perdoado e revestido das belas vestes da justiça de Cristo se encontra irrepreensível diante de Deus. Então, isso é a mensagem da justificação pela fé. Nós encontramos lá no capítulo 3 de Zacarias, em que o sumo sacerdote Josué está coberto de vestes sujas, o pecado, mente carnal. E ali é removida as vestes sujas, mente carnal, transformada a sua mente. E ali é colocado uma veste nova. Santificação, santidade, pureza. Mas primeiro foi retirada a veste suja. Tomou-se um banho. Então, justificação pela fé em duas etapas. Não se pode separar uma da outra. Mas, como hoje o movimento adventista, a organização adventista, crê que natureza pecaminosa é pecado, então a justiça imputada, novo nascimento, transformação de vida, isso aí não existe. Certo? Isso não existe. Certo? Então, como natureza pecaminosa é pecado para a organização adventista, então o ser humano, a justificação pela fé, a justiça imputada, simplesmente se torna uma justiça forense, uma justiça judicial, simplesmente Cristo declarando o homem justo e não tornando justo. Mas por que Cristo não pode tornar justo? Porque de acordo com a organização e esse muito movimento, natureza pecaminosa é pecado. Então o homem jamais pode ser justo, mas simplesmente ser declarado justo. Essa é a teologia e a ideologia do movimento adventista hoje e de muitos movimentos de verdade presente. Certo, irmãos? Vamos entender essa mensagem nua e crua como ela é. Nua e crua, nua e crua, nua e crua. Justificação é o contrário de condenação. Isso aqui são comentários de Ellen G. White e de Wagner nesse livro. A infinita misericórdia de Deus é manifestada para os que são completamente indignos. Ele perdoa as transgressões e os pecados por amor de Jesus, o qual se tornou a propiciação pelos nossos pecados. Pela fé em Cristo, o transgressor culpado é conduzido ao favor de Deus e à forte esperança da vida eterna. Fé e Obras, páginas 103 e 104. É a justiça de Cristo que torna o pecador penitente aceitável a Deus e realiza a sua justificação. Por mais pecaminosa que tenha sido sua vida, se ele crê em Jesus como seu salvador pessoal, ele se coloca diante de Deus nas imaculadas vestes da justiça imputada de Cristo. Isso aqui está em Sinais dos Tempos, 4 de julho de 1892. É a justiça de Cristo que torna o pecador penitente aceitável a Deus e realiza a sua justificação. Por mais pecaminosa que tenha sido sua vida,
se ele crê em Jesus como seu Salvador pessoal, quando ele ouve as boas novas daquilo que Cristo fez em minha pessoa, ele se coloca diante de Deus nas imaculadas vestes da justiça imputada de Cristo. Quando, por meio de arrependimento e fé, aceitamos a Cristo como nosso Salvador, o Senhor perdoa nossos pecados, olha só, e suspende a punição prescrita para a transgressão da lei. O pecador se encontra, então, diante de Deus como uma pessoa justa, desfruta o favor do céu, e por meio do Espírito tem comunhão com o Pai e com o Filho. Justificação em duas etapas: justiça imputada e justiça comunicada. Mas como em 1888 o anjo de Laos se achava igual Nicodemos, que já tinha nascido de novo, que eram santos, que eram novas criaturas, porque cria na lei, eles achavam que tinham nascido de novo. Mas enquanto suas mentes eram mentes pecaminosas, filha do diabo. E a mensagem veio para transformação da mente, do coração e da formação do caráter. Essa é a mensagem da justificação pela fé. Continuemos. Quando, por meio do arrependimento e fé, aceitamos a Cristo como nosso Salvador, o Senhor perdoa nossos pecados e suspende a punição prescrita para a transgressão da lei. O pecador se encontra, então, diante de Deus como uma pessoa justa, desfruta o favor do céu e, por meio do Espírito, em comunhão com o Pai e o Filho. Então, há ainda outra obra a ser realizada. E esta é a de natureza progressiva, a santificação. A alma deve ser santificada pela verdade. E isso também é realizada pela fé. Pois é somente pela graça de Cristo, a qual recebemos pela fé, que o caráter pode ser transformado. Obra de duas etapas. Então, a mensagem da justificação pela fé, que veio em 1888, testemunho para ministro, página 90 e 91, em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem ao seu povo, por intermédio do pastor Jones Wogg. Essa é a mensagem que deve ser proclamada ao mundo, a mensagem da justificação pela fé, a mensagem de duas etapas, é mostrar para o mundo o que Cristo fez aqui na terra, o que Cristo, a natureza que ele assumiu, mostrar para a humanidade toda, que todos nós morremos em Cristo, que todos nós guardamos a lei, que todos nós, a nossa dívida foi paga, certo? E ao crermos nessas boas novas, e aí sim inicia uma nova vida. Olha o que diz bem aqui, o livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 19, diz assim: Porque eu pela lei estou morto. Olha só. Porque eu pela lei estou morto. Isso aqui é um texto que os pentecostais se agarram muito. Não entendem, né? Porque eu pela lei estou morto. Para a lei. Olha, estou morto para a lei. Para que eu possa viver para Deus. Quando foi que eu morri para a lei? Quando é que eu estou morto para a lei? Quando? Não foi a lei que morreu. Aqui está dizendo que eu morri para a lei. Quando? É no momento em que ouço as boas novas e creio no Evangelho eterno. Neste momento o velho homem morre. Neste momento eu morri. Eu não existo mais. Eu morri. Não devo mais nada. A lei, eu morri para a lei. É como se eu não existisse, como não tivesse mais nenhuma dívida. A lei não me aponta mais culpa, não me aponta mais como transgressor, porque eu morri e acabou. Quando foi? E o que acontece então? Versos 20. Eu estou crucificado com Cristo, olha só. Não obstante, eu vivo, porém, não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Não negligencio a graça de Deus, pois se a justiça vem da lei, então Cristo morreu em vão. E agora? Eu morri para a lei. Agora, quem vive aqui é Jesus Cristo. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E Cristo guardou a lei. Cristo não é transgressor da lei. Ele não tem dívida para com a lei. Ele guardou a lei. Então agora, por isso que eu morri para a lei.
Isso é novo nascimento. Eu morri para a lei. No momento em que eu ouço as boas novas e creio, morri para a lei. Acabou. Agora, Cristo Jesus vem morar em mim. Começa a desenvolver um caráter em mim. Isso chama-se santificação. Para acontecer a última, tem que acontecer a primeira. Sem que aconteça a primeira, não pode acontecer a segunda. Certo? Então não se pode. A mensagem é uma mensagem conjunta. Continuemos então. A lei requer justiça, vida justa, caráter perfeito, e isso não tem o homem para dar. Não pode satisfazer as reivindicações da santa lei divina. Mas Cristo, vindo à terra como homem, viveu a vida santa e desenvolveu o caráter perfeito. Estes oferece ele como dom gratuito a todos quanto queiram receber. Sua vida substitui a dos homens. Porque o homem morreu. Agora quem vive é Cristo. Na vida desse homem. É Cristo que vive. Sua vida substitui a dos homens. Assim obtém a remissão de pecados passados mediante a paciência de Deus. Mas que é isto? Santificação agora. Cristo lhes comunica os atributos divinos, os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo: bondade, amor, paciência, longanimidade, temperança, etc. Forma o caráter humano segundo a semelhança do caráter de Deus. Uma esplêndida estrutura de força e beleza espiritual. Assim, a própria justiça da lei se cumpre no crente em Cristo, Então a justiça da lei se cumpre no crente em Cristo, porque é Cristo que realiza a obra, é Cristo que está naquele homem, é Cristo, ele morreu, e quem vive não é mais aquele homem, é Cristo vivendo nele. Continuemos. Isso aqui está em Desejado de Todas as Nações, página 762. No exército, por exemplo, é colocado um soldado na posição de outro que está em algum outro campo. Mas a substituição de Cristo é algo completamente diferente. É tão completamente nosso substituto que vem em nosso lugar. E já não aparece mais. Desaparecemos de forma que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Coloquemos nossas necessidades nele, não tirando-as de nós e colocando-as sobre ele mediante penoso esforço, mas humilhando-nos no nada que realmente somos, de forma que nossa carga descanse somente nele. O Ogni, As Boas Novas de Gálatas, página 90 e 91. 91 e 92. Diz mais: o que é a justificação pela fé? É a obra de Deus ao lançar a glória do homem ao pó, o orgulho do homem, o eu do homem. É lançado por terra, é desfeito. E fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Eu não posso guardar a lei. É impossível guardar a lei. Mas Cristo habitando em mim, Cristo agora guarda a lei. Forma meu caráter. Diz mais: somos impotentes tanto para saldar a dívida contraída por nossos pecados, como também para nos libertar por nós mesmos do domínio do ego. Pelo fato de Jesus realizar-nos por nós e em nós. A justificação pela fé manifesta-se na transformação do caráter. Na transformação da minha vida, do meu caráter. Começando pela minha mente. Começando pelo meu novo nascimento. A fé é a dependência somente na palavra de Deus. Olha, a fé é a dependência somente na palavra de Deus. E esperar que essa palavra cumpra o que diz. Aqui está o âmago, o cerne da mensagem da justificação pela fé. Justificação pela fé, portanto, é justificação por depender somente da palavra de Deus. E esperar que essa palavra
somente a cumpra. Alonso Trevier Jones, Lições de Fé. Ou seja, é depender exclusivamente da palavra, é viver pela palavra, é depender da palavra, é enfrentar as tentações com a palavra, é viver pela palavra, é crer na palavra. Certo? Eu não posso enfrentar nenhuma tentação de mim mesmo se eu não citar a palavra no momento da tentação, se eu não crer que a palavra é capaz de realizar aquilo que está escrito. É justificação pelas obras, é justificação pela carne. Eu estou tentando me justificar, estou tentando alcançar algo pelos meus próprios esforços, e isso nunca vai acontecer. Jamais conseguirei chegar ao teto puxando os meus cabelos. Continuemos. É a palavra. Justificação pela fé é a comunicação e a atribuição dos resultados de sua vida sem pecado e morte expiatória, incluindo tanto justificação quanto santificação. Ela atribui ou acredita a nós os méritos de sua experiência sem pecado para libertar da penalidade do pecado. Olha só. Isto é justificação, para libertar do poder do pecado. Ele não apenas e meramente nos conta como justo, mas ele realmente comunica sua força para superar, dominar, vencer o pecado. Em ambos os casos, ele pode apenas conceder-nos o que ele conseguiu através de sua própria experiência encarnada como Salvador do mundo. Então, meus prezados e amados irmãos, essa é a mensagem que Deus manda comunicar ao mundo. Essa é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. Essa é a mensagem da justificação pela fé. A mensagem da justificação pela fé é a mensagem de duas etapas. Não é justiça pela fé. A mensagem da justificação pela fé não implica apenas no segundo ponto, na área da santificação. Ela está interligada, não podemos separar uma da outra. O que não foi aceito em 1888 foi a mensagem da justificação pela fé, a mensagem de duas etapas. O povo de Israel, o povo adventista, a liderança adventista, aqueles líderes daquela época, eles acreditavam, porque era o adventista, o povo da profecia, o povo que estava escrito em Apocalipse capítulo 14, o povo que iria concluir esta obra, o povo que estava guardando o sábado, eles achavam que por isso eles haviam nascido de novo, eles eram novas criaturas. E agora, para que Jonas e Wagner vêm trazer uma mensagem para mostrar que eles não estavam guardando a lei, coisa nenhuma? Que eles precisavam nascer de novo, que eles precisavam agora formar um caráter? Estás louco? Então olharam para esse homem com repúdio, e a mensagem foi rejeitada. Crer que enfrentar Satanás somente com o poder da palavra, só citando a palavra, isso aí é coisa mágica. E foi assim que Satanás levou aquele povo a rejeitar a mensagem, orgulho. Outro ponto foi o orgulho, por onde veio a mensagem. Eles esperavam que a mensagem, que qualquer mensagem que fosse dada ao povo, teria que vir por meio deles. Porque eles que eram os estudiosos, eram os homens formados, os líderes da igreja. E a mensagem não veio como eles pensavam. E da mesma forma hoje, a mensagem da justificação pela fé, a mensagem que Deus vai enviar, está enviando para salvar o seu povo, que é o colírio, o ouro e as vestes puras. Essa mensagem vai vir também de forma em que a igreja não vai entender e não vai aceitar. E a maioria desse pessoal de verdade presente também vão ser pego de surpresa, porque Deus trabalha de forma muito diferente. Deus vai usar os meios que Ele quer para transmitir essa mensagem. E eu digo uma coisa, e este livro, desde 2002 ou 2001 que eu me comunico com este livro, o volumezinho era pequeno e tenho aprendido bastante.
Mas a maioria das pessoas que eu conheço por nome ou pessoalmente, que se dizem da verdade presente, não faz menção desse livro, não crê nesses livros, não crê nos livros de Jones Wagner. E às vezes publica porque é forçado. Lembramos bem de uma coisa: a Organização Adventista do Sétimo Dia publicou todos os testemunhos para a igreja, Desejado, Patriarca, quase todos os livros de Ellen G. White. Mas, no entanto, ela não está pregando o Evangelho. Este anjo é miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. E pelo fato de eu estar entregando o folheto, ou você está publicando livros e livros e livros, isso também não indica que eu e você estejamos pregando ou entendamos o verdadeiro Evangelho eterno. Abramos nossos olhos, peçamos a Deus que quebre o nosso orgulho e que venhamos aceitar a mensagem e o mensageiro que Deus tem enviado. Que Deus assim nos conceda a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão, em nome de nosso bendito e Salvador Jesus. Amém. Eu digo a você o seguinte: se inscreva no canal Despertai, compartilhe essa mensagem, dê o seu joinha, compartilhe para o máximo de pessoas que você, de amigos, perto e longe, e entre em contato com o autor desse livro. Tem ressalva imensas de folhetos lindíssimos contendo a mensagem de 88. É interessante, você não vai se arrepender. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua bondade. Não nos deixe, Senhor, sem o teu Espírito Santo. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ajude-nos a sermos convencidos pelo Espírito Santo a respeito da mensagem de 88. Ajude-nos, ó Senhor, a deixar de lado todo o nosso orgulho, todos os nossos pecados, a remover todos os lixos do nosso coração, Senhor, da porta do nosso coração, para que o Senhor assim possa entrar e ceiar conosco. Abençoe teu povo, a tua igreja, ajude-nos a entendermos a mensagem de 1888. Te agradecemos, meu Deus, nosso Deus, te agradecemos por tudo, por a sua bondade, sua misericórdia. Em nome de Jesus, Senhor, amém.